de manhã e chamou seu nome. Enquanto Suyang, que estava parado ao lado dele, virou-se bruscamente com um olhar sério e calmo. O protagonista continuou a ficar em seu lugar, com os braços e as pernas bem separados. Gil correu até ele e o abraçou com grande alegria. Chamando-o de irmão Gil, olhou para frente com grande raiva. E parecia estar tudo brilhando. Sua boca bem aberta, dizendo que sabia que estava vivo. Acreditou nele até o fim. Enquanto tímido, parado atrás, coçando a cabeça. Olhou pela janela com um olhar surpreso e intrigado. Notificações do sistema, e disse que foi dito por uma criança que estava chorando, até que ele explodiu em ranho. E ela ficou tonta imediatamente depois disso. Com a cabeça um pouco baixa, ela continuou a olhar para a janela de notificação do sistema e perguntou que tipo de cenário improvisado era esse. E como passar por isso, até que nenhuma informação fosse escrita no sistema. Janela de notificação, no mesmo momento, à frente dela. Rian, levantando a mão cerrada em um punho, olhando para frente com um olhar benevolente, perguntou que talvez houvesse algum tipo de mistério. E Jay imediatamente levantou a cabeça e olhou, com um olhar interessado nele. Imediatamente depois disso, ele segurando a mão bem na frente dele, continuou a dizer que se eles resolvessem, eles definitivamente seriam capazes de passar o cenário. E eles precisam trabalhar juntos. E bem na frente dele, Rai continuou a ficar em seu lugar. E olhou para ele, com uma expressão facial calma e séria, dizendo que isso provavelmente é verdade. De repente, Gil e Rai viraram-se para o lado com a voz desconhecida. E esperava ver uma garota inocente, em uma saia branca, bem na frente deles. Desajeitadamente levantando a mão, jovem ficou em seu lugar segurando as mãos no peito. E com um olhar claramente estranho, olhou para frente com um olhar calmo e pediu que eles passassem. Nem todos eles junto com seus companheiros. Virou bruscamente para o lado, não olhou para frente, mantendo o silêncio com uma surpresa e expressão incompreensível em seus rostos. Depois das palavras que acabaram de ser ditas, no mesmo momento, o protagonista, inclinando a cabeça para frente, olhou para frente com um olhar insatisfeito e desapontado. Então Gil, parado em seu lugar, bruscamente virou a cabeça para o lado e perguntou quem era. E Rai, que estava parado ao lado dele, olhou para frente com uma expressão insatisfeita no rosto, ao mesmo tempo dizendo que era uma garota. Mais precisamente, um cara que por que ele se juntou a eles. No mesmo momento, Ian, continuando a ficar em seu lugar, disse que você pode simplesmente não fazer nada e não tem que passar. E Rai, que estava na frente dele, disse que ele estava falando algum tipo de bobagem. No mesmo momento, Ion perguntou o que eles sabiam, o que os esperava no final do cenário, enquanto Doc e Shin estavam em seus lugares.
e simplesmente observou o que estava acontecendo em silêncio. E ficaram muito surpresos depois do que os jovens. Parado em seu lugar, inclinou ligeiramente a cabeça para baixo, segurando as mãos na cintura, olhou para frente com uma expressão assustada em seu rosto. E disseram que não podiam nem imaginar, esperando o cenário passar. Ele então continuou a dizer que neste cenário, eles são apenas brinquedos das constelações. E se eles passarem por esse cenário, enquanto Ayan e Suyan olhavam para frente, com grande surpresa e incompreensão. Ouvindo atentamente suas palavras, Tion continuou a ficar no mesmo lugar, levantando uma mão para o peito e segurando o outro na cintura. E disse que eles poderiam morrer a qualquer momento, enquanto lâminas verdes de grama foram sopradas pelo vento. No mesmo momento, todos os companheiros do Doc estavam em seus lugares. E não se moveu silenciosamente ouvindo suas palavras, tentando entender o que estava acontecendo, enquanto pequenas lâminas de grama ainda estavam sendo sopradas. Ao redor, pelo vento, uma forte corrente de vento varreu a planície, em direção às pequenas montanhas, e levantou várias pequenas folhas verdes no ar. Tímida ficou muito zangada com o que ouviu e cerrou os dentes de insatisfação, inclinando a cabeça ligeiramente para baixo. Imediatamente depois disso, ela abruptamente caminhou até o jovem e o pegou pela camiseta, olhando para frente, uma ameaça e expressão insatisfeita em seu rosto, perguntando o que e o que disso. E aparentemente ele quer ficar. E disse que eles nem sabem onde estavam. E Yang estava muito assustado com o que estava acontecendo. E fechou os olhos tentando tirar a mão dele. No mesmo momento, ela continuou a dizer que há muitos demônios em todos os lugares. E não há um único lugar seguro. Quando de repente, do nada, uma enorme pata lanosa de um monstro pisou no chão. E um som alto ecoou por toda a área. Imediatamente, após este Yang, Ihai olhou para frente, com grande surpresa e incompreensão, com medo em seus rostos, depois de ouvir os sons terríveis. A boca do enorme monstro de osso abriu muito, e baba começou a fluir dele, enquanto exalava alto ar vários enormes monstros de lã e osso estavam em seus lugares, bem na frente da multidão de pessoas, e já estavam antecipando suas futuras presas. Um enorme monstro lanoso, com uma boca de osso e um chifre na cabeça, ficou em suas patas traseiras, olhando para frente com um olhar furioso e impiedoso. E por trás disso havia um grande número de outros monstros. Enquanto o protagonista raciocinou que era um demônio de classe 4. Um urso demoníaco, Yon e Rian, estavam em seus lugares. Muito surpreso e assustado com o que estava acontecendo, olhando para frente, enquanto o tímido estava claramente satisfeito com o que estava acontecendo. An sorriu amplamente, inclinando a cabeça um pouco para frente, olhando para frente, dizendo que aqui eles vieram
e alcançaram. No mesmo momento, sua lâmina está fora de sua bainha. Imediatamente após isso, um grande número de monstros com mandíbulas de pele e osso correu para a frente, destruindo tudo em seu caminho. E foram mergulhados em raiva e raiva. Um grande número de pessoas que chegaram no avião estavam muito assustados e espalhados para os lados, falando sobre esses monstros com medo em seus rostos. E o protagonista ficou em seu lugar, segurando uma lâmina em uma mão e levantando a outra, dizendo que todos deveriam vir lá. Imediatamente após este Doc, inclinando-se um pouco para a frente, olhando para a frente com uma calma, mas expressão claramente insatisfeita em seu rosto, rangendo os dentes. Pensei que havia cerca de 20 deles. E se eles se reuniram em um lugar, eles poderiam acabar com todos eles de uma vez, com a ajuda da eletrificação. Enquanto isso, Rai e Ryan, com expressões sérias e insatisfeitas em seus rostos, ficaram em seus lugares olhando para a frente e bocejando, junto com outras pessoas assustadas. Fugiu daquele lugar, voltando, enquanto o protagonista, pensei que todos ao redor estavam feridos, e perdeu o coração do cenário sem rumo. O protagonista continuou a ficar em seu lugar, segurando o canhão direto na frente dele. E olhou um pouco mais alto, com uma expressão séria e insatisfeita no rosto. Pensando nesse cenário, ao mesmo tempo um grande número de ursos demoníacos continuou a avançar, suas mandíbulas abertas e cheias de raiva e raiva, como razão do que isso poderia se tornar para eles. Imediatamente após isso, todos os seus aliados correram para a batalha, com séria expressão autoconfiante em seus rostos. E estavam prontos para uma batalha feroz. E o protagonista, razão pela qual ele era o mais perigoso, naquele exato momento, em outro lugar, na planície. Palavras estavam no ar, criado a partir de um grande número de pequenos fios dourados, dizendo que a encarnação do Doc morreria nas mãos do homem que ele mais amava. Essas palavras pairavam no ar, logo acima da cabeça de Sam, que tinha caído no chão. Estava sentada de joelhos, depois de ser atingido por uma grande quantidade de raios, que ficou gravemente ferido e não conseguiu se levantar, enquanto John estava bem na frente dela. Assisti tudo o que estava acontecendo. John, junto com Yumi, ficaram em seus assentos e olhou para frente com grande surpresa. E, na compreensão, enquanto havia um brilhante luz dourada bem na frente deles. No mesmo momento, o protagonista, junto com seus aliados, enfrentou outros monstros em uma batalha feroz. E golpeado com uma espada, cortando seu oponente bem na frente dele. E a janela de notificação do sistema, notificado sobre o cenário principal. Número 9, em que ele era desconhecido. Como eram suas condições e características? Ian se abaixou um pouco e correu para frente em grande velocidade, rangendo os dentes de insatisfação. E relâmpagos esverdeados brilhantes voaram ao seu redor.
Imediatamente depois disso, ele disse, colocando as mãos bem na frente dele. Repeliu os golpes do urso demoníaco, que fez seu ataque com enorme força com sua pata. Rin ficou no mesmo lugar e tremendo violentamente. Tentou conter um enorme urso demoníaco, que de pé sobre duas patas, pressionado sobre ele e pressionado com força com sua pata, enquanto Rai saltou para a frente do lugar, ao lado deles. No mesmo momento, ela estava bem acima deles no ar e balançou sua lâmina, livrando os dentes de insatisfação, enquanto Yan continuou a segurar o enorme urso demoníaco, que já estava balançando nele com suas duas patas. E foi quase impressionante. Rai, então, pousaria no chão, depois de esfaquear com sua lâmina e mová-o para o lado, enquanto um urso demoníaco estava atrás dela, com a cabeça decepada, e uma grande quantidade de sangue respingou ao redor. Após o qual, Jay levantou bruscamente a cabeça. Olhou para frente, com uma expressão incompreensível em seu rosto, como se ela tivesse visto algo terrível. O enorme urso demoníaco atingido com sua pata, e esmagou tudo ao redor, levantando uma enorme quantidade de poeira e fragmentos de pedras no ar. E Jay imediatamente pulou para o lado, esquivando-se de seu ataque segurando uma lâmina na mão. Um grande número de ursos demoníacos continuou a atacar e desferir seus golpes, enquanto vários clones de ciano também, enquanto Jack lutava contra eles usando todas as suas habilidades, golpeando com lâminas enquanto uma enorme quantidade de poeira e fragmentos de pedras subiram no ar ao seu redor. De repente, como se da escuridão, uma pequena luz brilhante apareceu, que parecia personificar a esperança, na desesperança da situação atual. O enorme urso demoníaco abriu bem a boca e olhou para baixo com um olhar furioso e impiedoso. Até atrás dele na clareira, um brilho branco brilhante brilhou do nada, espalhando luz por toda a área. No mesmo momento, esse brilho se transformou em brilho. Enormes línguas de chamas iluminando tudo ao redor e destruindo tudo em seu caminho, correndo para frente com grande velocidade. Rai e Yan ficaram muito surpresos com o que aconteceu. Virando para trás, olhe para frente, com grande medo e mal-entendido em seus olhos. O fogo encheu toda a clareira e destruiu todos os enormes ursos demoníacos localizados, iluminando tudo ao redor com um brilho brilhante, enquanto eles rugiam alto de dor, correndo por todo o corpo. Yan gigantes estavam em seus lugares e cobriram o rosto com as mãos da chama que já estava bem na frente deles e destruiu tudo em seu caminho. E emitiu um brilho branco brilhante. Imediatamente após isso, os dois levantaram a cabeça e olhou para cima com grande surpresa. E, na compreensão, e continuou a ficar em seus lugares, enquanto faíscas e cinzas voavam ao redor de Rai. Yan e Suyun permaneceu em seus lugares e olhou para frente,
no que estava acontecendo bem na frente deles. A mesma chama branca que iluminou tudo ao redor e destruiu os ursos demoníacos. Queimou brilhantemente no mesmo momento. Os monstros caíram no chão, exausto depois de ter passado no teste de fogo. E não representava mais nenhum perigo. Levantando uma enorme quantidade de poeira e fragmentos de pedras ao redor. O protagonista segurava uma lâmina em uma das mãos, colocando o pé no cadáver do monstro. Ele tinha acabado de matar e olhou para frente com grande surpresa. E, na compreensão, enquanto uma enorme quantidade de cinzas e faíscas voavam ao redor, Doc virou seu olhar surpreso e intrigado para a frente, pensando que ele poderia facilmente destruir um demônio classe 4. Ele então começou a argumentar que isso era um estigma com certeza, enquanto os raios brilhantes do sol iluminavam a silhueta de um monstro com um chifre enorme na cabeça. Vaughn sentou em um cavalo demoníaco preto, bem na rocha, segurando sua lâmina em suas mãos, e olhou para baixo com um olhar sério e expressão autoconfiante em seu rosto, enquanto tudo ao redor era iluminado por um brilhante chama avermelhada. Ela permaneceu no mesmo lugar, olhando para baixo, com um olhar cheio de autoconfiança e complacência, enquanto Rai a chamava pelo nome. Rai ficou no chão, e com um olhar alegre e cheio de boa vontade, acenou com a mão dizendo que eles estão aqui, enquanto um Ian surpreso estava ao lado dela. E Gil se aproximou por trás, enquanto um continuou a sentar em seu cavalo, em cima da rocha e segura uma lâmina na mão. Olhando para baixo, e fiquei muito surpreso com isso. Ela parecia congelada no lugar, puxando o freio do cavalo com a mão, e não entendeu o que estava acontecendo. Muito surpreso, enquanto cinzas e faíscas brilhantes voavam ao redor. O protagonista ficou abaixo no chão, e com sua expressão estranha, mas sorridente, acenou com a mão segurando 2 no bolso. Vaughn ficou muito surpreso com o que estava acontecendo e permaneceu em seu lugar, segurando o freio do cavalo na mão. Anna olhou para baixo com uma cara muito surpresa, não entendendo o que estava acontecendo, mantendo o silêncio imediatamente. Depois disso, ela assentiu em aprovação e olhou para frente, com uma expressão confiante e séria em seu rosto. Doc continuou a acenar com a mão e, levantando um pouco a cabeça, olhou para frente, com uma expressão surpresa e calma no rosto. E ficou surpreso com o que viu. Naquele momento, um que estava andando a cavalo desceu o penhasco, enquanto Rai ia alegremente para com ela. Os outros permaneceram em seus lugares, enquanto o protagonista observava o que estava acontecendo. Pensei que era algum tipo de sentimento estranho. Raciocínio de que ela também se senta em um unicórnio preto. Imediatamente após isso, ele raciocinou que, como ela domesticou esse monstro, enquanto Vaughn desmontava de seu cavalo preto. Anne olhou para frente, com uma expressão confiante e calma. Uma mão na sela e 2 segurando a lâmina.
e as outras pessoas que estavam nesta clareira. Eles disseram que este era o juiz da destruição. Jaydan se aproximou dela, segurando uma lâmina na mão, e disse que sabia que estava viva. E perguntou há quanto tempo ela estava aqui. Enquanto Ryan também se aproximou vestido com armadura de metal. Olhou para a frente, com uma expressão séria no rosto. Quando ela se virou para Rai e disseram que poderiam conversar um pouco mais tarde. E ela ficou bem na frente dela, com uma expressão surpresa e incompreensível em seu rosto. Sua boca bem aberta imediatamente após isso. Von virou para o lado, com uma expressão séria no rosto. Levantou a mão e disse que todos deveriam segui-la. E ela os levaria para a zona segura. Enquanto Doc e seu companheiro ficaram ao lado, assistindo o que estava acontecendo, o protagonista inclinou a cabeça ligeiramente para o lado e olhou para frente, com um olhar muito surpreso e incompreensível, como se ele tivesse caído em um estupor. E estava pensando na zona segura. Von virou para o lado, com um olhar confiante e sério, dirigindo os sobreviventes usuais atrás dela, segurando uma lâmina na mão, como raios brilhantes do sol romperam as nuvens. De cima, Doc ficou parado com as mãos nos bolsos e assistiu o que estava acontecendo, com uma expressão séria no rosto, enquanto várias pessoas estavam bem na frente dele, discutindo a situação que acabara de acontecer. No meio da floresta e montanhas em uma planície. Havia uma cidade cercada por um enorme muro de pedra. E, ao redor, correntes carregavam folhas arrancadas das árvores. Uma multidão de pessoas se aproximou de uma enorme parede de pedra, com um grande portão de madeira no meio. E como se do nada uma voz viesse dizendo que dava as boas-vindas a todos, e perguntou se o caminho deles era difícil. No mesmo momento, as enormes portas de madeira se abriram com um rangido alto. E a voz continuou a dizer que eles tinham feito um ótimo trabalho. E agora estavam seguros todos Von Doc e seus aliados, bem como outros sobreviventes. Ficou bem na frente do portão de abertura. O protagonista, junto com Shin, ficou em seus lugares e levantando levemente a cabeça. Olhou para frente, com um olhar surpreso e interessado. Enquanto a voz disse que eles tinham mais... Doc inclinou bruscamente a cabeça um pouco mais para baixo. Olhou para frente, com uma expressão insatisfeita e ameaçadora em seu rosto, pensando que isso era algum tipo de maldição. E é disso que se trata. Enquanto o suor escorria por sua bochecha. Neste momento, um certo homem com chifres e roupas brancas ficou em cima de uma parede feita de pedra e não havia necessidade de passar pelo cenário. E Doc falou sobre isso uma certa criatura, com cabelos loiros e chifres amarelos na cabeça inclinados. A cabeça levemente para o lado. Olhou para baixo com um olhar cheio de boa vontade. E sorriu um pouco enquanto o protagonista. Razão pela qual esta era sua acrópole. Grama verde cresceu bem ao lado da parede, bem como lindas flores fofas com botões amarelos.
aberto do brilho brilhante do sol. Enquanto isso, os Enquanto eventos da história isso, são transferidos para aquele mesmo. Cidade protegida, dentro do qual a vida está em pleno andamento, onde as pessoas negociam umas com as outras, e simplesmente caminhar pela praça, dizendo que as pernas do diabo, gorgulho, estão havendo os mais suculentos. E todos podem experimentá-los. E isso ajuda a animar o corpo cansado. Enquanto outros dizem que vão ensinar armamento e técnicas de meditação. Nesta mesma cidade besta, pessoas andam pelas ruas junto com pessoas comuns. E todos sorriem uns para os outros, conversando um com o outro enquanto alguém diz que ele vende pimentas japonesas, caseiro e só do jardim. Alto em processos gigantes, ficou no meio da rua desta cidade. Ana olhou em volta com grande surpresa, como se tivessem caído em estupor, enquanto uma voz ecoava pela área. Disse que aqueles que estavam ansiosos para empunhar a aura da espada ficaram felizes em ver todos, Doc e seus companheiros. Encontraram-se no meio da praça da cidade. E todos ficaram muito surpresos com o que estava acontecendo. Pessoas ao seu redor viveram uma vida feliz, e Rian com os braços pendurados ao longo de seu corpo. Não entendi o que estava acontecendo aqui. O homem e o monstro sentaram-se em uma mesa, cheio de bebidas e lanches, e conversamos, se divertindo e bebendo álcool. Uma mulher estava negociando no mercado com uma vendedora para comprar um novelo de linha, enquanto uma sacola de suas compras estava próxima no chão. As pessoas comuns que chegaram aqui foram gravemente feridos e virando bruscamente para o lado. Olhe para frente com grande surpresa, enquanto um homem em um manto escuro estava na frente, levantando a mão, perguntando se eles estavam seguros e dizendo que deixe os feridos virem aqui, e a Clínica Paradise tratará a todos gratuitamente. E eles ficarão felizes em vê-los. O protagonista ficou em seu lugar, olhando para frente com um olhar sério, cheio de descontentamento e ameaça. Enquanto as pessoas que vieram com ele disseram que tal lugar existe, eles não podiam acreditar. No mesmo momento, ela se lembrou de um homem sorridente com cabelo loiro, que disseram que não confiavam nele. E ele entendeu imediatamente. Depois disso, o mesmo homem com uma mão alinhada na frente dele, ainda sorrindo, disse que ele só podia imaginar todos os horrores. Eles tinham passado todas as provações no caminho até aqui. O protagonista e as outras pessoas ficaram no chão. Levantou a cabeça e ouviu atentamente suas palavras. Como ele continuou a dizer que eles não teriam para lutar mais, e a conversa sobre eu provavelmente já tinha explicado tudo para eles. Hai e Ayan ficaram um ao lado do outro e levantaram a cabeça, ansioso com grande surpresa. E, na compreensão, enquanto o homem continuou a dizer que em The Dark Castle não há limites de tempo, sem condições para passar e falhar. Jovem levantando a cabeça ligeiramente para cima. Olhou para frente com grande surpresa e incompreensão.
levantando a mão no peito. Bem, o homem de roupas brancas disse que o mais inteligente deles provavelmente já entendeu a essência dessas palavras. Imediatamente depois disso, todos aqueles que chegaram começou a entrar no portão que acabara de abrir, bem na frente deles. E ele disse que eles poderiam viver onde esse cenário estava ocorrendo. Aqui todos tinham direito legal à vida. E estava livre do interminável. Precisa passar pelos cenários. Os moradores desta cidade viraram bruscamente para o lado, olhando para frente com grande surpresa. E continuando a se envolver no diálogo. E o homem continuou a dizer que eles poderiam comer e dormir. Os ilusionistas recém-chegados. Estava na entrada da cidade, com grande surpresa, olhando em volta e não acreditando em seus olhos. Enquanto o homem de roupas brancas disse que eles poderiam fazer o que quisessem, assim como nos bons velhos tempos. Neste momento, a vida estava a todo vapor na cidade. E um grande número de pessoas monstruosas estavam se comunicando, um com o outro, se divertindo. E o homem de roupas brancas continuou a dizer que aqui eles poderiam passar o resto de seus dias, como se não houvesse fim do mundo. Doc, junto com seus aliados, de repente voltou com grande surpresa e medo, olhando para a frente nos gritos de um demônio, enquanto as outras pessoas que tinham acabado de chegar na cidade pegou suas armas e ficou muito tenso. E bem na frente deles estava um monstro enorme. E fiquei muito assustado com o que vi. O cara que tinha acabado de entrar na cidade e segurou uma lâmina em suas duas mãos, rangendo os dentes de insatisfação. Disse que sabia que este lugar seguro era apenas uma farsa. E um enorme monstro assustador ficou bem na frente dele. Estava muito assustado com o que estava acontecendo, educadamente perguntando por que ele deve guardar a arma. Vários guerreiros em roupas brancas com lanças estavam perto da garota que acabara de chegar na cidade. E a bloqueou enquanto ela segurava uma lâmina na mão. Ana olhou para a frente, com um olhar insatisfeito, rangendo os dentes ao mesmo tempo. Um dos sobreviventes disse que ele estava falando algum tipo de bobagem. E este era um demônio real. E o monstro ficou muito assustado e surpreso com isso, levantando a mão para o rosto, enquanto a espuma saía de sua boca. E o guarda de roupas brancas falou que tais manifestações de intolerância são proibidas aqui. E ele é um residente do paraíso como todo mundo. O soldado tranquilizou as pessoas recém-chegadas, que ficaram em seus lugares com armas nas mãos, e perguntou sobre o residente, enquanto o enorme monstro terrível estava em seu lugar, dizendo que mesmo que ele fosse um demônio, ele não ia machucar ninguém. No mesmo momento, várias pessoas recém-chegadas voltaram e viram um enorme demônio assustador sentado à mesa com um homem. E eles estavam bebendo, e aquele grande monstro disse que o estereótipo que os demônios sempre comem as pessoas entristeceu-o até as lágrimas e fugiu, voltando com lágrimas nos olhos.
enquanto um homem estava atrás dele junto com um demônio. E eles estavam felizes, falando sobre algo. E estavam ansiosos, com grande surpresa e falta de compreensão do que estava acontecendo. Como se tivessem caído em estupor e não dissessem nada. Enquanto o sistema observa